Teoria setor B. E o que é exatamente setor B? Setor B é uma técnica de tesoura utilizada para a parte superior. Então a primeira coisa que já vamos escrever é o que é setor B. Então, setor B, acabamos de falar que ela é uma técnica de tesoura que utilizamos para a parte superior. E o que é a parte superior? A região frontal, a região do apex e a região da coroa. Então, setor B, ela é uma técnica de tesoura. E normalmente essa técnica você pode utilizar para cabelos até 6 dedos de comprimento. Então, até 6 dedos de comprimento. E agora que entendemos o que é setor B, é muito importante fazermos a teoria primeiro para entender e enxergar um mapa. Então, como você pode ver, bem aqui nesse 1, certo? Bem no centro da cabeça, como fosse literalmente, né, de um dedo a largura, tá bom? E você pode ver que você pode utilizar o nariz como referência aqui. Nesse corredor, vamos criar a nossa guia, certo? Então, o primeiro passo seria corredor mecha guia. Então, aqui seria o nosso primeiro passo. Corredor mecha guia. No caso, seria a guia, certo? Que vamos utilizar. Lembrando que toda vez que criamos uma guia, criamos uma proposta. Então, toda vez que cortamos uma guia, essa guia terá uma proposta. Como assim, Rafa? Eu não estou entendendo. No caso, sabemos que existem 3 formas geométricas. Se isso aqui fosse exatamente o topo do crânio, certo? Vamos entender que se o nosso cliente gosta de preservar a franja, certo? Só que manter volume ali na coroa, provavelmente a gente vai trabalhar com a linha horizontais, com a linha na diagonal, nesse corredor mecha guia. Se o nosso cliente gosta realmente de remover tamanho, mas criar volume, então vamos manter uma linha bem na horizontal. Ou se o cliente gosta daquele formato mais arredondado mesmo, acompanhando o crânio, vamos manter uma linha em curva nessa guia. Então entendemos agora que no corredor mecha guia criamos uma proposta e essa linha ela pode ser diagonal, como ela pode ser reta, como ela pode ser em curva, vai depender muito da proposta, tá ok? Então muito importante você definir isso aqui bem antes de cortar. Segundo passo seria distribuição do lado direito. Então podemos ver aqui, ó, que pegamos essa guia e levamos apenas um corredor e segundo corredor. Então são 2 corredores que fazemos isso aí, tá bom? Então pegamos uma quantidade aqui utilizando a guia e descemos para trás em média de 6 a 7 pegadas para trás e depois fazemos novamente, tá bom? Muito importante você enxergar isso aqui ao executar, vocês entenderem que sempre serão 2 corredores para cada lado, tá bom? Então vamos distribuir essa guia para o lado direito e depois vamos distribuir essa guia para o lado esquerdo, tá bom? E aqui é onde entra agora a nossa revisão. Por quê? A revisão temos que, no caso, se cortamos assim, vamos verificar o oposto, que seria assim, tá bom? Então, todas essas mechas na hora da distribuição, elas foram cortadas na horizontal, só que vindo para trás. Agora a gente vai pegar essa mecha nessa linha, de acordo com como foi o primeiro, que é corredor mecha guia. Então a gente vai pegar aqui e pegar novamente. Vamos para o outro lado, pegar aqui e pegar novamente. Então corredor mecha guia, distribuição lado direita, distribuição lado esquerdo. E quando entra a revisão, sim, vamos fazer, certo, uma revisão tanto num lado aqui onde podemos utilizar o ponto de recessão, né, aquela entrada do cabelo, e depois carregando para o meio. E depois fazer a mesma coisa do outro lado e depois carregar ela para o meio. Então, muito importante vocês entenderem que essa aula é o primeiro passo para entender exatamente o que é um setor B, tá? Lembrando, depois disso, você começar a memorizar essa receita escrevendo 10 vezes por dia.
Feito isso, você começar a realmente treinar simulação na cabeça de um modelo, não precisa exatamente cortar, pode utilizar um pente de corte, uma desfiadeira. Então, primeiramente, certo? Utilizando uma desfiadeira para não cortar, né, o cliente, ou então cortar o seu manequim, primeiramente. Então, vamos só simular esse cabelo primeiro, fazendo uma simulação. Lembrando de repetir 3 vezes, vocês se gravando para vocês verem que vocês estão melhorando o tempo, sim, estamos em evolução. E após repetir 3 vezes, tá? Você já pode começar a executar, tranquilo? Então, vamos simular aqui, lembrando, tesoura, vai entrar meu dedo que vai entrar no meu anelar aqui, ó, meu dedinho bem aqui encostado, e vamos fechar. Aqui temos 3 dedos aqui, ó, certo? Segurando sempre na ponta. Então, muito importante saber utilizar aqui a ponta, certo? Ó, do nosso dedo. Lembrando que vai ter cabelos que vai ter uma certa facilidade tanto para frente, outros cabelos para trás. Então, se fosse para frente, iríamos para frente do cliente, pegando na ponta do dedo, manter o dedo preso e puxaria para o lado. Se o cabelo fosse para trás, iríamos fazer a mesma coisa utilizando o nariz ali como referência e pegamos e puxamos para o lado. Tranquilo? Simples e prático. Então, vamos fazer aqui a nossa simulação. Então, vamos fazer um corredor mesh aqui bem no centro. Depois outro passando. É aquela coisa, pessoal, não precisa ficar perfeitinho, mas precisa ter uma noção que está ali, uma linha no centro. E sempre vamos analisar a linha que está. Então, vamos sempre analisar perfeitamente qual é a linha que está. Certo? E depois de analisar, eu sempre costumo dizer, a tesoura sempre indo para o espelho, tá bom? Então, voltamos simulando o corte, tirando um pouco e voltando. Tirando um pouco e voltando. Tirando um pouco e aí voltando. Feito isso, vamos jogar para a direita. E vamos literalmente só fazer aquele treino da simulação, que é a distribuição de mecha, onde vamos pegar, subir e cortar. Lembrando, se o cabelo for, né, um cabelo mais ondulado, não colocar muita tensão. Se o cabelo for 100% liso, colocar máxima tensão. E o que é tensão? Essa puxada firme que damos para cima. Lembrando sempre subir, certo? Principalmente nessa região de trás, ó, subir bem. Então, eu quero que vocês observem bem essa parte de trás, ó, porque toda vez que nós alcançar a parte de trás, vamos sempre subir bem, para preservar esse cabelo cair sem estar espetado ou curto demais. Tranquilo? Ó? Então, vamos sempre subir. Normalmente, eu sempre finalizo ali, naquela linha ali do occipital, tá bom? Só que lembrando que são 2 corredores. Então, vamos novamente. E aí, vamos executando, simulando o corte, ganhando confiança. O lance aqui é ganhar confiança, pessoal. Certo? Um barbeiro iniciante, ele não pode tremer, certo? Nessas horas. Ele tem que ser ali, executar a receita. Ele executando a receita sem sair do padrão, tá bom? Você vai sim ter autoridade logo de início. Feito isso, vamos separar a metade e vir aqui para o nosso lado esquerdo. E aí vamos continuar levando para trás. Tenta não forçar muito, pessoal. Tenta só dar uma cavadinha e subir lentamente. E aí vamos subindo até chegar aqui o final. Feito isso, lembrando, são 2 corredores, tá bom? Então subimos. E após disso vai entrar a nossa revisão. Então, se estamos cortando nessa forma aqui, uma linha mais horizontal, vamos manter essa linha horizontal que estamos subindo, mas vamos voltar a utilizar ela dessa forma como a gente começou no corredor mecha guia. Então, após terminar os 2 corredores, no caso, se eu estou nessa posição aqui, eu vou pentear esse cliente todo para mim, tá bom? E aí eu vou entrar com o meu pente dessa forma, tá bom? Então, eu vou passar só o pente aqui assim, ó, deslizando, ó, bem na recessão alta, ó. E aí eu vou puxar para cima, certo? Então eu estaria fazendo isso aqui, ó,
puxando para cima. E aí eu ia revisar essa parte aqui, ó. Ok? Agora vamos para o meio. E agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então vamos puxar tudo para nós. E agora vamos entrar na recessão alta. E puxar ali, mantendo uma linha, certo? Bem horizontal também. E depois vamos seguir para mais o centro. Pronto. Feito isso, entendemos como é que funciona o passo a passo. Muito importante você treinar isso aqui 3 vezes, tá bom? E se cronometrar, lembrando que a receita já tem que estar na mente. Então você só vai vir para esse treino quando você já conseguir escrever a receita. Isso é uma etapa muito importante, você não pode pular. Então, entenda a receita, escreva a receita. Quando você já conseguir escrever a receita sem pesquisar, é a parte onde você vai vir assim, para a simulação. Porque, queira ou não, no caso aqui seria só executar, mas para eu executar eu tenho que desenvolver aquela confiança. E a simulação vai te dar isso aqui, tá bom? Agora, vamos aqui executar realmente agora o setor B. Então, vamos molhar esse cabelo. E feito isso, vamos fazer o corredor mecha guia. Lembrando que toda vez que a gente fizer um corredor mecha guia, temos uma proposta nesse corredor. Então vamos entender qual é a proposta desse cliente. Certo? Então vou pegar aqui, ó. Entender que aqui temos uma linha mais na diagonal, ó, onde eu posso ir do menor para o maior. Aqui podemos ver que está desconectado. Então, literalmente aqui, se eu fosse querer seguir uma guia, eu teria que usar essa guiazinha aqui, ó, para preservar aí a coroa e ela não espetar. Tranquilo? Então, toda vez que você pegar um cabelo, sempre analisa ali como é que está esse cabelo. Então, analisamos e agora vamos voltar cortando esse cabelo. E aí eu gosto, quando sempre eu vou cortar, eu gosto de pegar e realmente cavar o meu pente por dentro, ó. Porque aí me dá realmente uma visualização bem melhor. Então vamos pegar aqui, ó, manter essa linha na horizontal e bem aqui, ó, já vamos dar aquela inclinação, ó. Tá bom? Se você quiser deixar a sua guia até mais forte, ó, você pode deixar ela, ó, voltando, não tem nenhum tipo de problema, ó. Deixando ela bem forte. E aí assim levantamos aqui para essa coroa cair sem estar ali né, desrespeitada ou espetada, tá bom? Feito isso, vamos pegar, jogar aqui para a direita. E na hora que nós pegarmos aqui, vamos ter aquela guia. E aí vamos levar para trás. Se tivermos a guia, realizamos o corte sem nenhum tipo de medo. Tá bom? Lembrando que é sempre importante você utilizar ali, começar a remover um dedo do cliente, um dedo e meio. Isso vai ser de cada caso, tranquilo? Então aqui eu estou subindo, ó. Feito isso, vou jogar um pouco mais para a direita. E aí eu vou cortar novamente, ó. Sempre subir para uma linha totalmente na horizontal. Essa região aqui que está caindo, certo? Ela vai ser cortada na conexão. Lembrando que setor B é uma técnica de tesoura somente para a parte superior, tá bom? Não é a conexão, tá? Feito isso, vamos pegar a metade agora, jogar para o outro lado. E agora vamos subir ela. E aí vai estar a nossa guia. E só vamos levar para trás. Nossa guia vai estar clara, pessoal, sempre.
Sempre subindo ela para cima. Assim preservamos bem a coroa. Feito disso mais uma vez. Sempre gosto de sentar aqui. Sempre gosto de utilizar aqui realmente o dedo. Eu sempre gosto aqui de colocar realmente o dedo bem na pontinha do pente. Assim eu só vou passando e subindo. Feito isso, tudo ok? E agora vamos revisar, certo? Revisar, a gente vai puxar tudo para nós. E feito isso, a gente vai voltar subindo, ó. E vamos ali ver uma guia. Ó, a guia está toda atrás, ó. Vocês podem ver. E só vamos realizar o corte. Feito isso, vamos subir agora para cima. Você sempre vai ver uma guia. E agora vamos para o outro lado. Aqui, ó. Certo? E aí o cabelo está todo cortado. Tranquilo, pessoal? Como vocês podem ver, a gente teve um planejamento nesse corte. Então, como você pode ver aí agora, certo? Você observa que está tudo mais na horizontal, só que, queira ou não, temos aqui uma franja maior. Você pode analisar bem e ver que está tudo reto para a parte de trás. Porém, temos um certo movimento aqui na franja. E é isso que eu quero te dar, é segurança. Afinal, você vai fazer essa receita aí em média de 70 a 80% dos clientes do dia a dia. Tranquilo? Então, tamo junto, pessoal. E agora, bons estudos, né? Começar a escrever essa receita para começar a memorizar ela.